Oi, turma, voltei. Vamos continuar nosso estudo na apostila 1, página 109, estudo dos dinossauros. Vamos continuar a leitura. Os dinossauros viviam na água? Os dinossauros certamente mergulhavam ou nadavam pequenas distâncias, como faz o cachorro ou o cavalo, por exemplo. Mas nenhuma espécie viveu exclusivamente na água. Por isso, animais como o plesiosauro não são considerados dinossauros. Então, nós vamos grifar essa última frase. Por isso, animais como o plesiosauro não são considerados dinossauros. Existiam dinossauros no Brasil? São conhecidas 24 espécies que viveram no Brasil. Entre elas, o trigonossauro, o taipossauro, o estauricossauro e o amazonsauro. Muito bacana, né? Nós temos aí, então, na apostila, o Compsognathus era um dinossauro leve, rápido, possuía ótima visão e uma poderosa mordida, provavelmente caçava em bando. O plesiosauro era adaptado a se locomover no mar, possuía 4 nadadeiras e o corpo arredondado. Apesar do seu nome, não é considerado um dinossauro. Nós temos aí embaixo uma curiosidade, tá? Que vai ser falado mais na próxima página, nas próximas páginas, que é, na época dos dinossauros, os seres humanos ainda não existiam, tá? Eles surgiram milhões de anos depois, no período Cenozoico, após a atual formação dos continentes e dos oceanos. Nós já vamos falar sobre esse período Cenozoico, tá bom? Então, olha só. Vamos virar a página, tem um exercício na página 110, que vocês podem fazer com calma, tá? É bem fácil e com as informações da página 109 vocês conseguem, ok? Na página 111, continua ainda o estudo do dinossauro. Na página 111, fala sobre a extinção dos dinossauros. Então, vamos ler. O reinado dos dinossauros durou cerca de 150 milhões de anos, e o motivo da sua extinção ainda é tema de estudo. Tem hipóteses, claro, muitos cientistas estudam isso, e uma delas está aqui. A hipótese ou explicação mais aceita afirma que um asteroide caiu na Terra há aproximadamente 65 milhões de anos, levando grande poeira na atmosfera. Essa poeira impediu que os raios solares chegassem até a superfície terrestre, deixando o planeta frio e escuro. Sem luz, a maioria das plantas acabou morrendo. E sem as plantas, o que os herbívoros comiam não tinha alimento. Então, no próximo parágrafo, os dinossauros herbívoros não encontraram mais alimento em abundância e acabaram morrendo. E os carnívoros, que não tinham mais grande quantidade de carne para comer, foram também extintos. Apesar disso, algumas espécies menores conseguiram resistir. Quando a poeira baixou e a luz do sol voltou a iluminar e a aquecer o planeta, as sementes começaram a germinar e os sobreviventes deram continuidade à evolução dos vertebrados. Bom, asteroide temos aí no vocabulário corpo celeste que se parece com uma estrela. Aqui no Saiba Mais, explica um pouquinho mais sobre aquela palavrinha diferente que a gente leu na página anterior, que está escrito como período Cenozoico. O que acontece? O planeta Terra, ele já viveu algumas eras, que são chamadas de era geológica. Deixa eu clicar aqui para vocês. Então, entre essas eras, aqui nesse Saiba Mais, estão 3 destacadas. Mas o que acontece? Vocês, por exemplo, crianças, que já têm 7, 8 anos, quando vocês nasceram, então passou um tempo de adaptação, vocês tomavam só o leite. Aos 6 meses, uma coisa mudou. Vocês começaram a introdução alimentar, vocês começaram a se alimentar com outros alimentos, não
só mais do leite, mas sim de frutas, algumas papinhas. Aí, logo em seguida, alguns dentes começaram a nascer. Depois, muitos começaram a gatinhar, engatinhar. Então, esses fatos são fatos que marcaram a vida de vocês, certo? Então, a gente pode dizer que foi um conjunto de períodos. E isso é o que significa era, é um conjunto de períodos. O planeta Terra também já passou por muitos períodos, porque cada período aqui são milhões de anos, tá? Diferente dos seres humanos que vivem até 90 anos, 100 anos, o período do planeta Terra, ele é bem amplo, tá? Mas a apostila traz esses nomes, não é para que a gente decore e aprenda, o que aconteceu em cada era. Ainda não é o momento. O que vocês precisam saber é que o planeta Terra passou sim por algumas eras geológicas e cada era tem alguma coisa muito importante que pode ser destacada. Muitas coisas aconteceram. A primeira era não tá ci não citou não foi citada aqui, tá, no Saiba Mais, mas a primeira era é chamada de pré-cambriano. Nesse período, o que a gente pode destacar, como a professora já falou, muitas coisas importantes aconteceram, mas a gente pode, considerar desse período o início da vida, a formação atmosférica e os primeiros animais e vegetais, tá? Mas ele não tá aqui. Aqui no nosso Saiba Mais, ele já começa a falar sobre a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica. Nós podemos destacar uma coisa importante também nesse período paleozoico. O que foi? Foi a formação das bacias, a formação do carvão mineral, que hoje a gente extrai do nosso solo. E nesse período também aconteceu algo curioso: 90% das espécies marinhas foram extintas. Então, lá na frente, quando vocês estiverem no ensino fundamental 2, no médio, vocês irão, de fato, estudar essas eras geológicas e vocês vão entender e ter mais conteúdo para entender algumas outras coisas que aconteceram em cada era, tá? Então, o importante agora é saber que o planeta Terra passou por alguns períodos, tá? Uma outra coisa importante foi, que a gente pode destacar, na era Mesozoica. O que será que aconteceu assim, que a gente pode destacar nessa era? Gente, nada mais é que o surgimento e o desaparecimento dos dinossauros, certo? E só depois, na era Cenozoica, é que a gente pode destacar o surgimento do homem, tá? Então, assim, e cada era, milhões de anos. Ok, turminha? É bem interessante. Eu vou ler aqui o segundo parágrafo do Saiba Mais com vocês, tá joia? A era paleozoica é a mais antiga. Nessa era estavam presentes todos os grupos de invertebrados de- grupos de invertebrados e alguns vertebrados, como peixes, anfíbios e os primeiros répteis. Répteis, como os dinossauros, surgiram apenas na era Mesozoica, assim como as aves e os primeiros mamíferos. Mamíferos como o cão, o gato, o cavalo, o morcego e o ser humano apareceram na era Cenozoica, a mais recente de todas. Ao lado nós temos um homem das cavernas, né? E embaixo está escrito: o homem surgiu apenas na era Cenozoica, a era em que ainda estamos. Muito interessante, né? Aqui ao lado tem um endereço de um vídeo que, para quem ficou interessado em aprender um pouquinho mais sobre essas eras geológicas, é um vídeo, ele é um pouquinho longo, porque são vários cientistas explicando, mas é muito interessante. Para quem tiver vontade e curiosidade,
tá? Esse vídeo é muito bacana. O mesmo endereço que está aqui marcado ao lado, ele está também no documento que os pais receberam, que tem o cronograma, e embaixo tem alguns links que eu e a professora Andréia colocamos lá como sugestão para vocês, tá? Esse link aqui das eras, ele está marcado lá, tá bom? Então vamos continuar. Então, agora eu quero saber uma coisa de vocês. Como sabemos dos dinossauros? Nós falamos aqui sobre espécies, nós falamos sobre como eles se comunicavam, sobre o maior dinossauro, falamos sobre a extinção, falamos sobre era geológica e como é que se descobriu tudo isso? De onde vêm essas informações? Por trás dessas informações existem estudiosos, cientistas, paleontólogos que são fundamentais para que essas informações cheguem até nós. Então, turminha, vamos agora na página 112 falar um pouquinho mais sobre isso. Os exercícios, com certeza, vocês conseguem fazer sozinhos. Quem tiver dificuldade, só mandar o e-mail, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nós temos um textinho sobre como sabemos dos dinossauros. Página 112. Para você saber um pouco da história de seus ancestrais, isto é, pais, avós, bisavós, etc., certamente são muito úteis fotografias, roupas, objetos pessoais e todo tipo de registro escrito, como documentos e cartas enviadas e recebidas por eles. Da mesma maneira, para saber um pouco mais sobre o passado do nosso planeta, os cientistas procuram documentos antigos. Parte dessa investigação científica é baseada no estudo dos fósseis. Vamos grifar? Parte dessa investigação científica é baseada no estudo dos fósseis. E embaixo temos a definição de fósseis. São restos ou vestígios que ficaram marcados nas rochas ou em resina vegetal deixados por seres vivos que habitaram a Terra em épocas passadas. Então, turminha, é muito raro encontrar um fóssil. Por quê? Tem que ter uma combinação de que a morte do animal, certo? Aí começa a decomposição, que é a hora que os tecidos moles começam a se desmanchar. Nesse momento, precisa acontecer uma ajudinha da natureza, por exemplo, soterramento de terra para que interrompa essa decomposição dos tecidos. Então, precisa acontecer esse soterramento, por exemplo, tá? Vocês vão ver, tem um vídeo aqui como sugestão que mostra outras formas de se conservar um fóssil, tá? Então, continuando a leitura da nossa apostila. A formação de um fóssil é um acontecimento raro. A maioria dos fósseis formam-se quando animais e plantas morrem em locais de solo mole ou lodo e acabam sendo soterrados. Com o passar do tempo, os sedimentos que ficam sobre o organismo são mineralizados, isto é, as partes do corpo são totalmente substituídas por material mineral, transformando-se num fóssil. Na página 113, nós temos essa imagem que está aqui na tela. Número 1. O ser vivo morre, é a formação de um fóssil. 2. É enterrado de forma rápida. 3. As partes moles do ser vivo se decompõem. 4. Ao longo de milhões de anos ocorrerá a troca de minerais entre o ser e a rocha, até não se distinguir os dois. 5. Até ser finalmente encontrado pelos seres humanos. Turminha, o nosso vídeo está acabando, mas eu vou continuar no próximo. Vou finalizar nossa aula no próximo vídeo, tá bom?